Olá, sejam bem-vinda à disciplina de Planejamento Educacional e Processos de Trabalho na Secretaria Escolar. Eu sou Fabiano Santos, responsável por essa disciplina. No primeiro encontro dessa unidade, nós discutimos um pouco sobre planejamento e a importância do planejamento. Vimos que o planejamento está nos dias cotidianos, em todas as nossas atividades, mas vimos também que o planejamento no campo educacional, quando estamos tratando da escola e das nossas atividades realizadas na escola, é um planejamento diferente, né? Um planejamento que tem intencionalidade, um planejamento que, portanto, tem objetivos claros a ser atingidos. Com isso, a gente distancia um pouco as nossas atividades cotidianas e o planejamento que envolve as atividades cotidianas do planejamento estruturado, organizado, intencional. Vimos também que o planejamento é parte da vida social do ser humano, né? E que só nós temos essa capacidade de planejar com intencionalidade, com prevenção, e que essa é uma atividade importantíssima, né? Porque envolve permanências, envolve uma organização mais clara, evita imprevistos, improvisações. Então, é muito importante o planejamento para qualquer atividade, para professores, para a equipe pedagógica, para os funcionários da escola de uma maneira geral. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a história e concepções dos trabalhadores de educação, né? Gosto muito de uma expressão que o Paulo Freire utiliza, né? E sempre, em todas as minhas atividades como docente na educação básica, no ensino superior, eu sigo para mim. Ele diz assim: dentro do processo educacional, todos são educadores, todos exercem a função de educadores. E, óbvio, o Paulo Freire está aqui se referindo a uma ideia de educação mais ampliada, que não só essa educação mais restritiva que o professor, não estou aqui dizendo que é menos importante, obviamente, ele é a mais importante da sala de aula e da escola, mas a função educativa do professor, né? Ele está dizendo que numa visão de uma educação mais ampliada, em que todas as nossas experiências trazem uma experiência educativa. Todas as nossas experiências são experiências educativas, né? O professor Paulo Freire, então, diz o seguinte: uma merendeira, o zelador, a pessoa que cuida na portaria da escola, o secretário escolar, todos têm uma função e todos são educadores. Todos estão ali num processo contínuo e intencional de educação. Tá? Dito isso, considerando essa perspectiva do professor Paulo Freire, é importante dizer que eu estou partindo da ideia, né, de que o secretário escolar, a secretária escolar é também uma educadora, é também um educador. Tem uma função educacional envolvida no trabalho da secretaria escolar. Para a gente avançar nessa ideia, entretanto, é importante que a gente primeiro considere um pouco da história do funcionalismo ou do funcionário público, né, dos trabalhadores em educação, como que vai se constituindo a ideia daqueles que, para além dos professores, atuam diariamente na escola, contribuindo para o sucesso do ensino e da aprendizagem, ainda que não lidando diretamente com este processo, né? A origem do cargo e o lugar social. Vamos lá. Os funcionários da escola pública brasileira têm raízes ligadas à lógica patrimonialista e burocrática do Estado. Quero chamar atenção especialmente para a ideia de burocracia, que geralmente está vinculada a uma visão negativa, né? Geralmente, quando a gente quer dizer que algum trabalho, algum processo, ele é muito moroso, ou ele dá é muito dispendioso de tempo, a gente diz que é um trabalho burocrático. Mas a burocracia
foi e é fundamental para o Estado, né, enquanto instituição pública, porque a burocracia estabelece regras, estabelece estratégias, finalidades de funcionamento do Estado. Então, é neste contexto de organização e estruturação do Estado brasileiro, da sua complexificação, em decorrência, claro, da complexificação da sociedade brasileira, é que cria-se a necessidade de contar com funcionários para as escolas. O que antes acontecia de forma bastante amadora, improvisada, quando a gente tinha as escolas jesuíticas, com a sociedade, com o desenvolvimento da sociedade brasileira e sua complexidade, principalmente o crescimento das cidades brasileiras, as escolas vão crescendo, o número de escolas e a necessidade, então, de contar com pessoas que apoiassem o funcionamento da escola vai sendo cada vez maior. Tá? Inicialmente, essas pessoas, né, ocupavam funções de caráter servil, como nós vamos ver, especialmente no primeiro período, ou administrativo, com pouca valorização simbólica. Né? Talvez a herança desta pouca valorização que os funcionários da escola têm, e isso até os dias de hoje, estejam vinculadas a essa história de quem eram as primeiras pessoas que atuaram no apoio do trabalho de ensino e aprendizagem realizado nas escolas. Né? O desprestígio, a pouca valorização desses profissionais estava certamente vinculada a essa história. Certo? E por isso que é importante que a gente entenda essa história, para saber de onde que nós viemos, né? Da onde que vem a ideia de funcionários da escola, e aí, a partir daí, a gente compreender um pouco mais que caminhos que a gente pode trilhar para a valorização deste profissional. Tá? Essas pessoas, lá no início, eram consideradas como colaboradores auxiliares, desvinculados completamente da dimensão pedagógica. Tá? Aqui eu gostaria de destacar 3 momentos que são considerados importantes no texto sobre o lugar e origem do cargo de funcionário escolar, né, para além do professor. Nós temos um primeiro período que vai de 1549 até 1759, no qual os funcionários da educação eram religiosos, eram leigos, portanto, e escravos. E essas pessoas atuavam nas escolas jesuítas. Essas atividades dessas pessoas são iniciadas com a chegada dos padres jesuítas no Brasil e se encerra com a expulsão deles da Companhia de Jesus. Né? Caracteriza-se esse período pelos colégios jesuítas, por seminários, por internatos voltados para a forma predominante de atendimento aos filhos dos fazendeiros, né? Portanto, aqueles que tinham recursos financeiros, e também foram criados escolas, colégios, nos aldeamentos e recolhimentos destinados à catequese. Né? A relação entre educação e religião naquele momento era visceral, né? Não dá nem para dizer intrínseco, era visceral. E o objetivo maior de todo esse processo, desse período, era a evangelização e a preparação da população indígena para o trabalho. Tá? Então, nós temos esse primeiro período que os funcionários são leigos. Tá? O segundo período, que a gente compreende de 1759 a 1888, onde os funcionários são escravos, né, que realizam trabalhos domésticos
nas casas e nas escolas, em locais quase que improvisados, totalmente improvisados. Nós não tínhamos ainda um local próprio para o funcionamento das escolas, como nós temos hoje, um prédio destinado para isso, né? Esse período ele vai se caracterizar pelas aulas régias, né, que foram muito usadas no Brasil nesse período. Caracteriza-se também pela ausência de um espaço físico e formal destinado para a escola, para o ensino, pela aplicação do chamado método mútuo de ensino, pela contratação de preceptores e pela insuficiência de professores. O crescimento das instituições escolares não é acompanhado pelo oferecimento de professores capacitados para atuar nesse ofício, né? Então, a gente tem uma deficiência, uma defasagem muito grande. Os funcionários da educação, por sua vez, na sua maioria, eram escravos, né? Num primeiro momento, eram os leigos religiosos. Num segundo momento, são os escravos, que, para além dos afazeres domésticos que eram realizados no dia a dia das fazendas, também eram responsáveis pela limpeza e conservação dos espaços de ensino, ainda, como eu já disse, bastante improvisados, né? Nós tínhamos aí, nesse período, classes de primeiras letras, os liceus, as sacristias, as paróquias e as instituições religiosas como locais em que a escola ou o ensino era realizado. Num terceiro momento, nós podemos demarcar que é a partir de 1889, com a República Federativa, né, com a instituição da República, até os dias de hoje. Esse período, os funcionários da educação já não são mais escravos, já não são leigos, são homens e mulheres livres. Vai se criando em todos os lugares do Brasil instituições escolares, que eu já falei, escolas de primeiras letras, liceus, escolas normais, grupos escolares, escolas paroquiais e assim vai, né? São os seminários. Nesse período, né, da República, nesse começo da República Brasileira, foram focalizadas 3 formas de ingresso desses funcionários para o serviço público, né? O ingresso pela via clientelística, o ingresso pela impessoalidade burocrática e por meio foi dado por meio de concurso público, e o ingresso por meio de empresas terceirizadas. Vamos olhar um pouco de forma mais detalhada agora cada um desses períodos, quem eram essas pessoas e que implicações esses períodos trazem para a gente compreender um pouco o que é o funcionário escolar dos dias de hoje, tá? Quem eram esses funcionários do período primeiro, lá de 1549 até 1759? Eu já disse que eram os funcionários vinculados à igreja, né? Eram leigos religiosos. E quem eram esses leigos religiosos? Eram pessoas brancas que vieram junto com os portugueses, que tinham algum letramento, mas que exerciam funções diversas, como pintores, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, mas que tinham algum tipo de letramento, né? Isso vai ser importante, porque são pessoas que têm conhecimento das letras, mas não conhecimento didático e pedagógico. Então, nós estamos vivendo um período ainda bastante inicial de qualquer discussão pedagógica sobre educação no Brasil, né? O importante aqui era fazer as pessoas da elite aprender a ler e escrever. Isso era o mais importante, né? Além dessas pessoas, os irmãos coadjutores, nós vimos a inserção ainda inicial dos escravos no auxílio nesse período, mas que depois, no período posterior, vai ser muito mais forte, tá? Bom,
O próximo momento, né, que a gente viu aqui, rapidamente, agora vai ver mais detalhadamente, que é o período de 1759 a 1888, a gente vê o fechamento das escolas jesuítas, né, e por um período de quase 10 anos. Com isso, uma ausência muito grande de políticas educacionais, que substituísse a falta de educação por conta do fechamento. Portanto, o oferecimento de escolas de educação nesse período foi bastante reduzido, né? O ensino nesse período ficou reduzido a aulas muito esparsas, financiadas na grande maioria por fazendeiros, ministrada por professores que iam às fazendas para o ensino. Os funcionários da educação nesse período foram predominantemente compostos por aqueles que estavam lá, né? Ou seja, os escravos, né? Então, aqueles leigos religiosos já não estavam mais presentes no Brasil, era preciso alguém principalmente para limpar, para garantir o funcionamento mínimo dos espaços. Então, os escravos se dividiam entre os afazeres do cultivo e do cuidado da fazenda, com os cuidados com o espaço destinado para a escola. Então, esses eram os funcionários das escolas nesse período, principalmente, tá? Nessa segunda metade do século XIX, algumas mudanças foram importantes no cenário nacional, né? Porque elas foram paulatinas e não provocaram grandes rupturas, mas são importantes porque estabelecem um novo patamar para os funcionários da educação, para os trabalhadores da educação. Nesse momento, no início ainda, lá por 1888, 89, conviviam no mesmo espaço brancos que não tinham posse, indígenas aculturados, negros alforriados, mestiços e os imigrantes que estavam começando a chegar no Brasil, né? Essa diversidade de pessoas convivendo no Brasil, a essa diversidade acrescia-se também o período de transição do escravismo para o capitalismo agrário brasileiro, conhecido como capitalismo agrário brasileiro. Com isso, a gente vai ter uma nova visão, e aí que eu quero chamar a atenção para essa nova visão. O funcionário não é mais o negro, o funcionário não é mais o leigo, o funcionário passa agora a ter... são os primeiros momentos de construção de uma identidade do funcionário da escola, que antes não havia, que antes era dividido entre os afazeres dos cuidados da fazenda com a escola, agora vai se tornando uma tarefa mais específica, mais intencional. Bom, a primeira forma de contratação desses funcionários nesse período foi a forma de contratação via clientelística, né? Os funcionários dessa época eram pessoas que eram contratadas, na maior parte das vezes, como homens livres, como mulheres livres, né? Mas que tinham uma relação ainda muito forte com a igreja, certo? Então, eram contratadas pessoas religiosas que deveriam seguir os princípios pressupostos do cristianismo. Então, essas pessoas eram chamadas por meio de apadrinhamento, né? Por meio de afinidades. Então, não havia aqui uma seleção mais técnica do trabalhador e da trabalhadora. Era uma seleção muito voltada para os interesses que estão escusos, né? Interesses para além do interesse público, burocrático, intencional da escola, certo? Processualmente, né, nesse período, no início do século XX, a burguesia humana, que vai estar em ascensão, passa a disputar espaços dentro da educação e vai começar a
garantir uma nova perspectiva mais profissional, digamos assim, ao trabalhador que exerce a atividade de funcionário escolar, né? A complexidade que a sociedade brasileira vai assumindo a partir da tomada do poder pela burguesia, que tenta se afastar dos pressupostos feudais, que ainda agrários do Brasil, demanda um novo trabalhador, demanda um novo funcionário. Com isso, com essa nova característica, a gente vai assumindo, então, uma outra forma de contratação desses funcionários, que não era mais somente pela via do clientelismo, mas agora pela via de concurso público. Importante dizer, por mais absurdo que possa parecer e mais surpreendente que possa parecer, nós só vamos ter garantido em lei o concurso público para funcionários das escolas com a Constituição de 1988. Veja, 100 anos depois que a República era estabelecida no Brasil, nós vamos ter, então, finalmente, uma contratação de de funcionários por concurso público. Isso é importante porque é formado pela impessoalidade, né? Não tem mais clientelismo, não tem mais favorecimento, não tem mais troca de favores para a convocação de pessoas, não tem mais uma articulação religiosa em torno da preferência dos funcionários. Agora, a seleção é técnica, a seleção é por meio do mérito construído pelo sujeito na sua formação. Isso é importante, né? É fundamental para uma educação republicana, para uma educação democrática, crítica, que vai se construindo no Brasil a partir, mais uma vez, muito surpreendentemente, somente a partir de 1988. Tá? Por fim, nós temos a contratação, já nos anos 90, com essa reforma do Estado brasileiro que eu contei para vocês, e o neoliberalismo como modelo econômico vigente, nós temos a contratação de funcionários via terceirização. Nessa forma de contratação, o funcionário ele não tem um vínculo empregatício com a instituição educacional que presta serviço, e menos ainda com o processo educativo inerente à escola, né? Primeiro, utilizado muito nas universidades públicas e mais recentemente pelas escolas e redes de educação básica, a contratação via terceirização é um grave problema da educação brasileira. O funcionário terceirizado não tem garantias, o funcionário terceirizado não tem autonomia, o funcionário terceirizado não pode reivindicar seus direitos, principalmente, que é o que nós vamos discutir daqui a pouco, o funcionário terceirizado não cria uma identidade, né? Isso vai ser um grave problema para a gente pensar a educação e a escola como um espaço e tempo de construção democrática. Dito isso, a gente passa aqui para a discussão um pouco mais detalhada de todos esses argumentos que eu utilizei até agora, e para dizer primeiro que esse processo de construção tardia de uma profissão, digamos assim, dentro do serviço e dos funcionários da escola, vai causar uma certa invisibilidade histórica desse sujeito, né? A ausência de reconhecimento como profissionais da educação vai persistir até a LDB de 1996. Sua atuação está tradicionalmente excluída do discurso educacional. Você veja, eu citei apenas um educador que olha para o funcionário escolar como uma pessoa pertencente ao processo de ensino-aprendizagem, importante para o processo de ensino-aprendizagem. Sofreram, né, essas pessoas com a falta de uma identidade profissional legitimada, né?
Isso vai provocar, inclusive, problemas de identidade de classe mesmo. Quer dizer, os funcionários escolares não se entendem como uma classe, né? Não se olham como alguém inserido em todo o trabalho, processo escolar. Então, uma greve, por exemplo, de professores dificilmente é aderida pelos funcionários escolares, né? E vice-versa, né? O contrário é verdadeiro. Professores dificilmente ingressam junto a funcionários escolares quando a greve é desse segundo, infelizmente. Bom, mas a LDB é um marco também, assim como a Constituição de 88 é um marco, porque estabelece pela primeira vez a impessoalidade na contratação dos funcionários escolares. A LDB marca um reconhecimento dos trabalhadores da educação como parte essencial do sistema. Vai dividir esses trabalhadores em duas frentes. Primeiro, a frente dos docentes e segundo, a frente dos profissionais de apoio escolar. A LDB, então, estabelece que a escola é formada por docentes e por trabalhadores que apoiam o sistema escolar, né? Esse reconhecimento abre espaço para os debates sobre formação e valorização, identidade dos funcionários escolares. Pela primeira vez, os funcionários escolares são reconhecidos numa política e numa legislação educacional, né, nacional, pela primeira vez. Isso vai garantir, então, movimentos importantes de organização e de construção coletiva desses funcionários que atuam na escola. Dá para a gente dizer e afirmar com certeza que é uma identidade, né, desses funcionários, uma identidade que está em construção. A identidade profissional desses funcionários é um processo que é histórico, como eu já demonstrei aqui, relacional, é político, envolve múltiplos fatores como condições de trabalho, como relações hierárquicas, né? Há um problema sério de relação hierárquica que a gente vai debater mais à frente. Há uma questão relacionada à participação no cotidiano da escola e reconhecimento por pares, professores, alunos de gestão dessas pessoas. Uma escola não funciona sem funcionários. Uma instituição não funciona sem funcionários. Assim como uma escola não funciona sem professores e não funciona sem estudantes, todos têm uma parcela importante de funcionamento dessa escola, né? Então é muito importante. E isso envolve uma luta cotidiana, insistente, de reconhecimento da importância destas pessoas. Eu destaco aqui a mobilização sindical como uma mobilização fundamental para os funcionários da escola, né? O ativismo político tem contribuído significativamente para que seja percebido avanços legais, né? A inserção dessas pessoas, por exemplo, nos conselhos escolares, né? Se o funcionário escolar ele é um sujeito que participa do processo de ensino-aprendizagem indiretamente, ele precisa também participar dos conselhos deliberativos da escola. Então, ele foi inserido nos conselhos escolares. É preciso ter um avanço na política de formação dessas pessoas. A universidade pública brasileira avançou bastante nisso. Já há plano de cargos e carreira que valoriza a formação dos funcionários da educação. Os professores, isso já está bem consolidado, né, na universidade. E existem estados, existem municípios que estão procurando construir uma carreira de funcionários que valorize também a formação. Afinal de contas, uma secretária, um secretário com mestrado, com doutorado na área, qualifica o seu trabalho, né? E isso é fundamental. Ter um secretário, uma secretária com qualificação do seu trabalho um fator preponderante para o sucesso e a qualidade do ensino. A gente também vê, né, uma luta para incluir no debate a questão da gestão democrática.
os funcionários da educação devem debater a gestão democrática, devem fazer parte da discussão da gestão democrática. A gestão democrática pressupõe e não prescinde da participação dos funcionários escolares. Esses funcionários, então, passam a se afirmar como co-gestores da escola. Veja que importante é essa afirmação. Eles deixam de ser um coadjuvante, uma pessoa que participa somente na limpeza e no auxílio, e passam a ser atores principais, né? Gestores junto com a equipe gestora. Acho que isso é muito importante. Você que está me ouvindo agora, que é já secretária escolar, você é coparticipante da gestão. Você é a gestão escolar. Você deve ser ouvido pela gestão escolar, né? Você precisa ter voz dentro da gestão escolar. A gestão escolar necessita do seu trabalho e da sua atividade. Para isso, você precisa se organizar coletivamente quando não é escutado. Você tem muito a dizer para a escola. A função educativa do trabalho não docente, quer dizer, você como secretário, como secretária, você tem uma função educativa, né? Os funcionários exercem funções indiretas como mediação de conflitos, apoio à aprendizagem, relação com a comunidade. A escola, como espaço coletivo, valoriza todos os sujeitos que educam, não apenas o professor. Olha que importante o teu trabalho, a tua participação como secretário e secretária de educação escolar, né? Você media conflitos, você apoia na aprendizagem, você se relaciona com a comunidade. A gente vai ver a importância desse relacionamento nas próximas aulas, tá? Mas há tensionamentos, infelizmente, né? E esses tensionamentos precisam ser superados. Por exemplo, é frequentemente naturalizado o trabalho desses funcionários e invisibilizados. A identidade está em disputa entre uma herança de subalternidade, você é meu funcionário, você está aqui para me servir. Quantos já não ouviram isso de professores, diretores, gestores? E um projeto de uma herança democrática e inclusiva. A gente precisa lutar por isso, por uma escola que seja democrática e inclusiva. Exige-se políticas públicas que integrem o técnico e o pedagógico. Não tem técnico sem pedagógico e não tem pedagógico sem técnico. Não tem como. É impossível pensar as duas coisas separadas. Concluindo, então, a gente tem a trajetória, né, dos funcionários que revela um processo em curso, não está consolidado, está em curso e está em curso de afirmação profissional, infelizmente. Sua contribuição à educação é inegável e precisa ser legitimada em todas as tarefas da escola. E a consolidação da identidade passa por formação, não só formação técnica, uma formação política. É preciso que você participe politicamente das ações dos sindicatos, das organizações de classe, porque isso vai te garantir mais identidade no momento de atuação. Valorização e participação. Bom, com isso, nós compreendemos que os demais funcionários da educação, como secretário, enfrenta a invisibilização, possui papel indireto, muitas vezes ignorado, e que nós precisamos superar essa ideia, né? O funcionário da escola, o secretário e a secretária da escola, deve ser reconhecido como um ator fundamental na gestão democrática, como eu já falei. Sua atuação articula tecnicidade, memória, gestão e cultura escolar. Como principais lutas e tarefas que você e vocês têm pela frente lutar contra a terceirização, defender que cada vez mais a sua atividade seja profissionalizada,
né, com plano de carreira, e que você participe das ações deliberativas da escola, como conselhos escolares e gestão democrática. Com essa tarefa fundamental de auto-organização, né, porque não é eu, não é a equipe pedagógica da escola, professores, que vai garantir isso, é você, junto com seus colegas, com seus pares, é que vão garantir isso. Com essa mensagem, eu termino aqui essa aula dizendo que há esperanças e que nós temos que nos organizar para que essa identidade e esse reconhecimento seja validado dentro da escola. Nos vemos em breve.